No Resposta Católica de hoje, gostaria de responder à pergunta do Joel, que deixou uma crítica no nosso site. O Joel, ele ficou assustado por algumas afirmações minhas a respeito da leitura da Sagrada Escritura. Na verdade, deve ter havido um pouco de mal-entendido e por isso eu gostaria muito de esclarecer ao Joel. Primeiro, ele faz algumas afirmações, na postagem dele, dizendo que eu disse que as pessoas não podem ler a Bíblia, segundo ele. Eu teria dito que as pessoas não têm capacidade de entender a Bíblia e que as pessoas devem se submeter à interpretação de um padre. Pois bem, então vamos colocar os pingos nos is e esclarecer qual é realmente a doutrina da Igreja com relação à leitura da Sagrada Escritura. Veja só, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar você a ler o recente documento do Papa Bento XVI, Verbum Domini, no número 29. Número 29 da Verbum Domini, o Papa fala da Igreja como lugar originário da hermenêutica bíblica. Veja, esse palavreado pode parecer um pouco difícil, mas Igreja como lugar originário da hermenêutica bíblica quer dizer o seguinte: para entender a Bíblia, você deve ser igreja. Ou seja, você deve primeiro ter fé para conseguir interpretar a Bíblia. Isso significa, concretamente, que a Bíblia ela foi escrita dentro de uma visão e ela precisa ser interpretada dentro do mesmo espírito com a qual ela foi escrita. E isso que diz a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do próprio Concílio Vaticano II. Pois bem, eu então devo entrar dentro do espírito com o qual a Bíblia foi escrita. Em palavras mais claras, eu devo entrar na igreja para poder ler a Bíblia. O Papa, nesse número 29 da Verbum Domini, ele diz claramente, com uma citação de Santo Agostinho, que não somente a letra do Antigo Testamento mata, ou seja, também a letra do Evangelho mata, se ela não for interpretada na fé da Igreja. Então, eu não posso pegar a Sagrada Escritura, interpretá-la ao pé da letra, sem entrar dentro desta dinâmica da fé da Igreja. Isso não é uma coisa assim que o Papa Bento XVI está inventando moda, dizendo coisas que nunca existiram. Não. Ele está em profunda sintonia com o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, que diz que a Bíblia deve ser lida a partir do Espírito com o qual foi escrito, mas não somente isso, está em profunda sintonia com a própria Bíblia. Por quê? Porque nós lemos na segunda carta de São Pedro a seguinte frase que eu vou ler para você. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Deu para entender? Ou seja, você não pode interpretar a Bíblia sozinho. Essa é a minha interpretação, a sua é outra. Então, este versículo aqui, anote aí, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Esse versículo, ele vai totalmente contra a doutrina calvinista chamada de livre exame das Sagradas Escrituras. Livre exame para Calvino não é simplesmente que a pessoa tenha a liberdade de ter a Bíblia em casa. É que a pessoa tenha a liberdade de ter a Bíblia em casa e de interpretar do jeito que ela quiser. Mas não é assim. São Pedro nos diz, vou ler o versículo inteiro, os dois versículos, o 20 e o 21. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque jamais uma profecia foi proferida pela vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo, é que os homens santos falaram em nome de Deus. Então, as profecias que estão contidas na Sagrada Escritura, o texto da Sagrada Escritura, não deve ser objeto de interpretação particular. Você deve interpretar tudo isso na sintonia com a Igreja. Ou seja, é sendo Igreja que você vai entender o que é Bíblia. Então, era isso que eu estava tentando dizer. Eu estava tentando explicar a coisa em profunda sintonia com aquilo que é a tradição da Igreja. Não sei em que sentido ou em que programa, em que ocasião eu teria me expressado de uma forma inadequada que fez com que o Joel achasse que eu só posso ler a Bíblia se tiver um padre me ensinando. Não é isso.
A coisa é mais ampla do que isso, porque é evidente, existem padres hereges, existem padres errados. Eu não posso agora achar que a opinião só porque é de um padre, então, não é isso. Nós precisamos ler a Bíblia em sintonia com a tradição da igreja, com o magistério da igreja, ou seja, eu preciso estar em comunhão com um corpo eclesial. Está entendendo? Se eu não estiver em sintonia com esse corpo eclesial, a minha leitura da Bíblia será uma leitura privada, pessoal. Então, eu não posso interpretar a Bíblia dessa forma. Eu preciso entrar em profunda sintonia com a Sagrada Escritura. Então, convido você a ler a exortação apostólica do Papa Bento XVI, Verbum Domini, e dar uma olhada toda especial no número 29, que nos fala da igreja como o lugar onde a Bíblia deve ser interpretada. Essa é a resposta católica.